Oi, minha amiga, bom dia, tudo bem com você? Espero que sim. Seja muito bem-vinda ao nosso 7º episódio do devocional inspirado no livro Novos Frutos, da Camila Vieira. Esse daqui, se você ainda não tem o seu livro, você pode adquirir o seu no link aqui da descrição. E se você não tem problema, pega a sua Bíblia. E hoje nós vamos fazer um devocional. Eu tô muito feliz dessa jornada que nós temos vivido até aqui. Muito feliz mesmo. Espero que você tenha aproveitado esse nosso tempo e também que você esteja comigo semana que vem pra gente encerrar com chave de ouro essa nossa jornada. Se você não tem o devocional, você vai abrir o livro, você vai abrir a sua Bíblia na 2ª carta de João, no capítulo 1. E a gente vai fazer a nossa oração pra gente começar, tá bom? Então, abre o seu coração, respira fundo, abre o seu coração e deixa Deus falar com você. E agora, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Eu peço que você eleve seus pensamentos a Deus, tá bom? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor nos presenteou, por mais um dia que nós estamos aqui reunidas para falar da Tua palavra, daquilo que nós temos aprendido com o Senhor. Pai, muito obrigada pela honra de compartilhar da minha jornada e saber que a minha vida tem sido canal de bênção na vida de outras mulheres. E também da transformação que eu tenho vivido através da jornada, através dos livros, dos cursos, das mentorias, das imersões que eu fiz e da entrega que eu fiz, Pai. Como eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é tão bom. O Senhor faz coisas grandes que nós não podemos nem imaginar, nem pensar. Pai, muito obrigada, porque através dessa minha jornada outras mulheres também estão sendo tocadas, sendo curadas, transformadas. Pai, que o Senhor continue fazendo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através de nós. Senhor, nos dá entendimento de quem verdadeiramente o Senhor é, aumenta a nossa compreensão de quem o Senhor é, aumenta a nossa compreensão de quem temos sido, da nossa consciência, vai abrindo, caindo fichas, que escamas venham cair dos nossos olhos, para que a gente possa ver com realidade, mas também que a gente tenha a coragem, Senhor, de mutar, de obedecer a Tua voz, Pai. Pai, eu te peço isso, eu te agradeço, confiando que o Senhor é fiel para terminar a obra que começou em nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, minha amiga? Então, vamos lá. 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes, sejam recompensados plenamente. Aqui, o apóstolo João, conhecido como apóstolo do amor, ele vem falar para mim e para você, para nós tomarmos cuidado. Com o que, Monique? Para que a gente não destrua o fruto do nosso trabalho. Uau! Então, nós aqui estamos nessa jornada já há algum tempo, são 7 capítulos desse livro, mas aqui no canal já tem bastante vídeos que contribuíram ensinamentos que eu aprendi na minha jornada, que eu compartilho com você. Então, nós já temos andado numa jornada de transformação. Nós já entendemos, já temos a consciência, já mudamos muitos comportamentos. Estamos tendo novos comportamentos, ou seja, estamos fazendo uma nova semeadura. Semeando, escolhendo bem as sementes e semeando novas sementes na terra. E cuidando desse raminho que está aparecendo. Então aqui ele fala para quê? Para que eu e você tenhamos cuidado, para não destruirmos o fruto, o novo fruto que está surgindo desse trabalho. Mas antes que nós sejamos o quê? Recompensados plenamente. Ou seja, que a gente venha de fato provar o novo fruto, degustar ele, viver plenamente, ser feliz, ser
grata, né, pela vida que temos e que nós venhamos viver uma nova versão, a versão mais parecida a cada dia com a mulher que eu e você fomos criadas para ser. Hoje de manhã eu li o capítulo 1 de Jeremias. Eu tive um direcionamento de Deus para que neste momento eu lesse o livro de Jeremias, e aí eu comecei hoje. O primeiro capítulo ele fala: olha, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E ele fala que antes que nós saíssemos do ventre da nossa mãe, nós somos entregues como profetas. Então, existe algo que Deus quer fazer na minha e na sua vida e através de nós. Então, a gente precisa cultivar essa nova versão. Na medida em que nós vamos caminhando para cada dia mais parecer com a mulher que nós fomos formadas, que nós fomos criadas para ser. Lembra, a gente não é uma obra do acaso. Você e eu fomos planejadas por Deus. Por mais que talvez o seu pai ou sua mãe não planejou a gravidez sua, Deus planejou, né? Então, um dia eu ouvi a pastora, se eu não me engano, a pastora Viviane Machinello dizendo que alguém tinha falado para ela num determinado momento de uma conferência, falou que Deus esperava o esperma certo com o óvulo certo para nascer a pessoa certa, a pessoa designada para um propósito. Então, saiba, eu e você tenha consciência disso. Eu e você fomos planejados por Deus. Eu e você fomos aceitos por Deus. A Bíblia diz que todo aquele que recebeu Jesus, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Olha só. Então, se eu e você temos aceitado Jesus, nós somos filhos de Deus. Então, eu sempre gosto de dizer, né? Se o seu pai te abandonou, Deus não te abandona. Ele é o pai dos órfãos, né? Então, que eu e você venhamos acreditar nisso e não deixar que o sentimento de orfandade queira ocupar o nosso coração. A gente precisa lembrar todos os dias, eu sou filha amada de Deus. E não só de boca para fora, mas de sentir, de viver que o nosso Pai, Ele cuida de nós. Ele tem um plano para nós. E é um plano de paz e não de mal. Está escrito lá em Isaías. Então, que eu e você venhamos ter essa certeza no nosso coração e fazer a nossa parte. Lembra, eu falo muito sobre isso aqui no canal, sobre eu e você fazermos a nossa parte. Então, que eu e você fazemos a nossa parte para não destruir os novos frutos. E aqui no devocional, a Camila começa assim: a sua transformação se tornou inquestionável. Você hoje não é mais a mesma mulher que começou esse devocional. Então, você tá diferente. E aqui ela continua: os seus novos frutos já são visíveis. Agora, aquilo que antes era apenas uma semente plantada com fé está se tornando uma realidade. A mudança que Deus operou em você já impacta a sua vida e de pessoas ao seu redor. O seu casamento, a sua família, as suas emoções, a sua vida profissional, tudo está sendo restaurado. Mas aqui está um alerta. Frutificar é maravilhoso, mas manter os bons frutos e continuar crescendo exige um novo nível de consciência e compromisso. Uau! Então, eu e você, nós já somos outras pessoas, nós já somos mulheres diferentes, mas lembra que para sustentar e para manter a vontade de Deus, não é que a gente frutifique só um determinado período da nossa vida, mas que nós venhamos dar frutos a vida toda. E para isso a gente precisa se manter no novo nível de consciência e também compromisso. Por quê? Lembra que se a gente ficar presa na autossabotagem, o que vai acontecer? A gente vive repetindo os ciclos da mesma coisa, direto. Por exemplo, fica rica, fica pobre, fica rica, fica pobre. Ou engorda, emagrece. Ou tá com casamento, quando o casamento tá ficando feliz, quando tá tudo ficando bem, aí a gente vai lá e faz uma coisa e briga com o marido e começa a confusão de novo. Então, fica nesse limbo. Mas quando a gente é curado, o que acontece? Quando a gente entende por que a gente age do jeito que a gente age,
A gente não toma essa consciência, a gente fala, não, eu preciso fazer diferente. Então, uma decisão, o que é que eu vou fazer? E age, por exemplo, eu percebi que tenho sido impaciente com meu filho. Então agora eu vou, não é isso que eu quero para a vida dele, porque isso vai trazer prejuízo no futuro. Então, o que eu preciso fazer para ser diferente? Ter paciência. Então eu preciso exercer a paciência, tratar com mais amor, com mais tempo de qualidade, com carinho, com validação, olho no olho, dizer para ele o quanto que você ama. Quando você está fazendo isso, é nova semente. Mas você não pode voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Então você precisa ter um novo nível de consciência e compromisso. Olha, eu tenho um compromisso de deixar um legado, deixar marcas boas, sementes boas, frutos bons no meu filho. Então eu preciso me manter compromissada com isso. E aí ela continua aqui. Quantas vezes em sua vida você sentiu que conquistou algo para logo em seguida perder? Então, já que isso já aconteceu com você, comigo aconteceu já algumas vezes. Até eu entender, até eu começar a procurar ajuda, procurar perguntas, fazendo perguntas para Deus, o porquê que aquilo acontecia. E o Senhor, Ele nos mostra, Ele faz com que o conhecimento certo chegue na nossa vida quando a gente se move para alcançar, para ter esse conhecimento certo. Isso você vai encontrar lendo livros sobre o assunto, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Livros sobre o assunto que você tem dificuldade na sua vida, fazendo cursos, fazendo mentorias, tudo aquilo que vai levar você para aquele conhecimento correto, ressignificando o seu passado, perdoando quem você tem que perdoar, todas essas coisas que são muito importantes e dá um salto quântico na nossa vida quando a gente faz. Então, a gente precisa se manter, né, nessa sempre em crescimento. Mas se eu e você, né, não fizermos o que nós precisamos fazer, não mudarmos nosso comportamento, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa de novo. Então, você se pergunte, né, se você já passou por isso. É uma alegria que parecia boa demais para ser real, mas que rapidamente deu lugar a um novo desafio, ou até mesmo os velhos problemas que retornaram. Então, é um nível de consciência. Será que ainda existe isso na sua vida? Você já passou? Você percebe que você já teve esses momentos na sua vida? Então, isso é importante você trazer a consciência. É uma alegria, né? Aquele momento, nossa, tão bom, mas você tem aquele sentimento de que algo ruim vai acontecer. E logo acontece, né? Então você fala, era bom demais para ser verdade. Todas essas coisas são o quê? São os problemas antigos, muitas vezes, que eles retornam. Então, muda-se o tempo, mas aquele problema já virou um problema de estimação. Eu costumo dizer que a gente precisa dar um chega. A gente precisa ter um momento de falar assim, acabou. Foi lá no começo da minha jornada do ano passado, em junho. Na verdade, foi antes até. Eu comecei a perguntar para Deus por que eu estava vivendo aquilo de novo, aquele problema novamente. E eu comecei a perguntar, Deus, por que eu não rompo? Por que eu não rompo? Comecei a perguntar, e aí hoje eu conversando com uma amiga, falando para ela assim, olha, eu entendo, né, que a gente teve muitas dores, muitas coisas na vida, cada um passou por uma coisa e sempre alguém passou alguma coisa pior que a gente. Muitas vezes, né? A gente pensa que não, mas do lado, às vezes, tem uma pessoa que passou por uma coisa pior que nós. E aí, o que eu comecei a falar, que eu falei pra ela? Eu falei, olha, o nosso passado não pode nos definir, porque a gente fica vivendo a mesma vida. E até mesmo ela falou assim, olha, parece que é um ciclo que se repete. Eu falei, exatamente. Às vezes, até muda o personagem, mas é a mesma história toda vez. Por quê? Porque em algum momento você ficou presa nesse ciclo. E aí eu perguntando para Deus, Senhor, por que eu não rompo nessa área? Que toda vez eu volto para trás, toda vez eu caio, começo tudo de novo, eu tô cansada. Eu cansei, eu estava esgotada emocionalmente. E aí aquela armadura de mulher forte, que eu lembro quando a minha mãe morreu, eu falava assim, não posso chorar. Não posso sofrer da frente da minha família, porque eles já estão devastados. E se eu continuar a ficar chorando, eles vão ficar pior.
E aí eu fiquei com aquela armadura de mulher forte. E aí, quando foi naquele ano, 2024, no começo do ano, eu comecei a falar para Deus, eu me desarmei. Na hora que eu falei assim, olha, eu não quero mais essa armadura pesada, esse fardo pesado de ser a mulher forte sempre, toda vez. Não quero mais. Eu abro mão disso, eu quero me resolver, eu quero saber qual é a causa e resolver que eu tô cansada. Eu já vivi 32 anos da minha vida assim, eu não aguento mais isso. E aí, eu ouvi uma frase que eu achei sensacional. Falava assim, olha, foi num dos livros que eu li tanto livro que tem hora que eu nem sei onde foi que eu li. Mas o livro falava assim, na verdade foi Rossandro Klinger, acabei de lembrar, foi na imersão que ele fez na semana passada, ele falou assim, olha, o pior não é passar 32 anos presa ao passado, alguma coisa que aconteceu, mas é passar mais 33, entende? Então, eu cansei de viver aqueles 32 anos. Eu falei, não quero mais viver essa vida. Eu quero mudar de vida. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu fui buscar. E aí, chegou pra mim o convite da Conferência Plenitude. E eu falei assim, eu preciso participar dessa conferência. Eu preciso saber, preciso me resolver. E eu vou lá, eu vou buscar uma resposta lá. E aí, eu fui e caiu tanta ficha assim, despencou, não caiu. Despencou ficha assim, caindo. E eu falei, meu Deus, eu preciso viver uma jornada de transformação. E ali comecei uma busca de buscar em Deus, orando, lendo a Bíblia, fazendo jejum, com mais intencionalidade, com a intenção verdadeiramente de ter o meu caráter transformado. E lendo livro, fazendo curso, fazendo a mentoria, fazendo o método CIS. E desde então, eu sempre estou trabalhando isso na minha vida. Então eu tenho vivido uma jornada intencional. Antes eu já praticava isso, já fazia curso, lia livros e tal, mas era uma coisa mais espaçada, esporádica. Agora não, é intencional, ó. Eu preciso mudar. E aí eu comecei essa minha jornada de transformação. E aí, de tantas coisas que mudaram, até mesmo o meu falar, que eu não falava com ninguém. E hoje, eu estou aqui com o canal já quase 1 ano. Em novembro faz 1 ano que eu estou com o canal. E em junho eu voltei a postar vídeos, porque antes eu fiquei um tempo sem postar. Mas olha só, quantas vidas hoje já estão sendo tocadas por aquilo que eu tenho vivido na minha jornada. Minha jornada, eu recebi uma ordem, olha, abre a boca e fala, né, o que tem acontecido na sua vida. E tem sido transformador para outras pessoas também, outras mulheres que caminham comigo. Então, Monique, preciso ter um nível novo de consciência, um compromisso de continuar, né? E ali, quando eu fui conhecendo as ferramentas, aplicando, vivendo a jornada, eu fui mudando. Então, hoje eu tenho consciência, por exemplo, um dos problemas que eu tenho um refúgio, né? Uma fuga minha é o quê? Por exemplo, se tem um conflito, uma briga, alguém conversou coisa, muito provavelmente eu não vou devolver na mesma intensidade que a pessoa tá falando comigo. Porque eu tenho cuidado com as palavras que eu falo, já tem desde muito tempo. E então, só que aí o que eu fazia? Eu me isolava. Se alguma coisa me chateava, eu me isolava. E aí eu percebi isso ano passado, em agosto. Então, quando eu percebia que eu estava me isolando para ficar sozinha, opa, volta pro meio do povo. Não, muda de lugar. Não fica sozinha, fica com outras pessoas. Porque o ficar sozinha foi algo que eu fiz no passado para sobreviver. Mas hoje eu não preciso mais disso. Então eu estou sempre no meio do povo. E aí tenho, como que eu posso dizer, trabalhado o meu responder, né? Sem o peso das palavras quando elas são ditas de forma grosseira, entende? Então isso eu tenho trabalhado. Mas percebe que eu preciso estar sempre com a consciência, porque a minha mente já está condicionada a ficar sozinha, a se isolar, entende? Então a gente precisa sempre caminhar em consciência, a gente não pode desistir do compromisso, do desejo verdadeiro e genuíno de sermos transformadas, de sermos a mulher que Deus sonhou para mim e para você ser. A gente precisa de compromisso. E muito desse compromisso a gente vai conseguir ser
sustentado na jornada através da nossa visão positiva de futuro, igual eu sempre falo pra vocês. Há 15 dias atrás eu fiz a cirurgia para retirar o siso daqui. E o dente de baixo, ele estava impactado no osso. Então foi uma cirurgia um pouquinho mais complicada. Então, em cima, questão de 15 minutos já tinha tirado. Mas o de baixo demorou umas 2 horas e meia para conseguir tirar. Porque tia teve que cortar, tirar um pedacinho do osso e tal, para conseguir tirar esse dente. O dente enorme, desse tamanho assim quase. Enorme. E aí foi muito difícil tirar. Sabe o que eu tava fazendo? Enquanto eu tava lá com a boca aberta, eu tava orando a Deus, pra Deus dar sabedoria pra eles poderem tirar aquele dente, porque não tinha volta, não tinha como voltar e eu precisava tirar. Eu tinha que tirar, por causa do tratamento que eu tô fazendo. E sabe o que eu lembrava? Da foto que eu coloquei lá no meu mural da Vida Extraordinária. A gente faz escrito o que a gente quer viver, os objetivos que a gente tem, e depois pega uma foto que simboliza aquilo. Então eu peguei um sorriso bem bonitão assim e coloco lá pra eu ver todo dia. Todo dia eu olho pra ele. E aí, na hora que eu tava lá fazendo a cirurgia, eu só imaginava o sorriso. Eu falei, vai dar certo. E isso simplifica, né? É uma comparação pra você entender que, diante de um momento difícil, o que nos sustenta é a nossa visão. É o nosso compromisso de viver a vida que a gente decidiu que a gente vai viver. Então, eu e você precisamos desse compromisso pra que a gente venha todo dia se lembrar para não voltar pro mesmo lugar que a gente estava. Então, ó, chega de recomeços. Agora você alcançou um novo nível de crescimento em várias áreas da sua vida. Preste atenção. A sua atenção precisa ser direcionada para o que vai manter esse crescimento, sem cair em ciclos de autossabotagem. Seus frutos não devem ser temporários, mas maduros, mais duradouros, melhorando a cada nova safra, a cada nova estação. Então, a cada nível de consciência, você vai melhorando. Cada nível de consciência, você vai melhorando. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, acho que eu já comentei com vocês, eu tive uma consciência muito grande sobre a minha saúde. Que eu achava que cuidava, mas não estava cuidando do jeito certo. E aí, o que mudou? Diante a velha Monique não cuidava da saúde, ela não ia no médico, quando ia não fazia exame, não voltava com o exame, não tomava remédio. E aí, agora, o que eu fiz? Já fui atrás dos médicos que eu precisava passar, agendei, passei, fiz exame, voltei, tô fazendo a medicação, usando a medicação certinha. Os profissionais que eu ainda preciso passar, já agendei para esse mês, eu vou na consulta e vou fazer o que ele mandar fazer. Então, é diferente. E agora o que eu preciso fazer? Fazer melhor. Eu não posso voltar para trás para o mesmo lugar que era com a negligência com a minha saúde. Entende? Porque agora eu entendi. O meu corpo é o templo do Espírito Santo. É através do meu corpo que eu vou cumprir o meu chamado, o meu propósito. Se eu não cuidar do meu corpo, como que eu vou conseguir fazer aquilo que Deus planejou para mim? Não vou ter saúde para isso, entende? Então, eu conto essas coisas para você começar a olhar para você. Que a minha vulnerabilidade seja a sua força. Então, que você olhe e fale assim, opa, isso aqui eu preciso melhorar. Isso aqui eu preciso ter mais disciplina nessa área, entende? O meu esforço para me tornar uma mulher que agrada o coração de Deus, uma esposa sábia, capaz de reconstruir um casamento baseado em honra e respeito com o mesmo marido, e uma mãe que guia seus filhos com sabedoria e amor em direção aos seus propósitos nessa terra, não pode se perder após os primeiros bons frutos. Eles podem ser apenas presentes, eles não podem ser apenas presentes em uma estação da minha vida, trazendo alegria e felicidade para as pessoas ao meu redor, e depois simplesmente desaparecerem. Existem 3 princípios fundamentais para nos tornarmos frutíferos e duradouros, evoluindo a cada estação. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles.
Então, os nossos novos frutos não pode durar só uma estação, só um mês, 2 meses, depois voltar para o que era antes. Precisa ir melhorando cada vez mais. E o que vai fazer com isso, né? São 3 princípios que a Camila coloca pra gente. O primeiro é: não negocie o inegociável. Você já se perguntou o que realmente sustenta a sua felicidade? Se não tivermos clareza do que é inegociável para nós, certamente tomaremos decisões ao longo da vida que à primeira vista podem parecer oportunidades incríveis, mas que no fim podem nos fazer perder aquilo que tem mais valor. Tenho certeza de que você conhece alguém que construiu uma carreira brilhante, mas acabou perdendo o casamento e a saúde. É exatamente sobre isso que eu estou falando. As nossas escolhas não podem colocar em risco aquilo que nos sustenta. Sinceramente, o que não pode faltar para você ser feliz? Quais são os seus valores fundamentais? Será que é um desses elementos? Casamento, Deus, família, dinheiro, saúde, paz e sucesso profissional? Pense sobre isso. E aí, a Camila não sempre conta na mentoria sobre um livro chamado A Montanha Certa. E conta essa história, que é uma história verídica. Teve um homem que ele tinha problema com o pai dele. E ele cresceu falando assim: olha, eu vou ser uma pessoa de sucesso para mostrar para ele o sucesso que eu tenho. E aí ele cresceu, se formou, teve uma carreira brilhante, virou um executivo muito famoso e muito grandioso, assim, né, no mundo dos negócios. E aí ele foi e viveu a vida, criou uma família bem estruturada, né, a família toda, e ele sempre falava: ó, meu pai vai ver, agora eu vou mostrar pra ele que deu tudo certo na minha vida, que eu sou uma pessoa boa e tal. E aí, assim foi. O que aconteceu? Um tempo depois, depois de ter feito muitas coisas, ele ainda acreditava que precisava fazer mais pra mostrar pro pai dele que ele tinha vencido na vida. E aí ele decidiu subir uma montanha, a montanha mais alta da Terra. E aí ele foi, se preparou, começou a preparar, só que aí ele acordava tipo 4 horas da manhã para treinar, para fazer o que ele precisava fazer, para se preparar para a montanha e tudo. E ele levou mais de ano para subir essa montanha, até o dia que ele pegou e subiu a montanha. Quando ele subiu, e aí ficou muito famoso, muitas pessoas elogiando ele e tal. E aí, o que aconteceu? A família dele se perdeu. A mulher não já tinha ido embora porque cansou de esperar pelo marido. Os negócios estavam ruindo porque todo o dinheiro que ele tinha ele gastou na preparação para subir aquela montanha. Os filhos estavam com raiva dele porque ele tinha abandonado a família. Então ele perdeu tudo que era mais importante para ele. E aí ele só percebeu depois que estava tudo destruído. Então, isso que acontece quando eu e você não somos fiéis aos nossos valores. Então, quando a gente tem os valores bem definidos, e aqui a proposta é que você escreva o que é importante para você. Família é importante para você, dinheiro é importante, honestidade é importante, paz é importante, liberdade é importante para você. Então você vai escrevendo os seus valores e coloca por ordem. E isso precisa ser sempre revisto, estar sempre à sua vista para que você lembre dos seus objetivos, dos seus valores. Porque toda vez que eu e você tomamos uma decisão, a gente precisa levar isso em consideração. Porque se nós não levarmos os nossos valores em consideração, a gente vai se tornar infeliz. A gente vai perder o que é mais importante para nossa vida. E aí, por exemplo, se você falar assim para mim: Monique, o primeiro lugar da minha vida é Deus. Ah, ok, muito bem. E aí, você olha para sua agenda. Onde Deus entra na sua agenda? Quando que você tem tempo para Deus? Quando que você tem ali uns minutinhos, 2, 3, 5, 10, 15, 20 minutinhos, para orar, para ler a Bíblia? Quando que você faz um jejum espiritual?
Não tem como você falar pra mim assim, ó, Deus é importante pra mim e não ter tempo pra ele. A gente precisa encontrar tempo porque é importante. Então, por exemplo, se seu filho é importante pra você, você tá assistindo futebol ou assistindo uma série, e seu filho te chama, pai, mãe, deixa eu ver, vem aqui, olha isso aqui, brinca comigo. O que é mais importante? Então, nesse momento, a gente vai ver o que é realmente importante. Porque se for mais importante a TV pra você e o seu filho, né? Então, precisamos ser congruentes, sabe? Isso é importante pra mim, preciso dedicar tempo e atenção. Meu casamento é importante pra mim. E quanto tem de amor? Quanto tem de carinho? Quanto tem de momentos a sós, você e o seu marido, por exemplo? Porque não adianta eu falar pra pessoa, pela casamento é importante, mas eu nunca tenho um momento a sós com meu marido, entende? Então a gente precisa ter nossa escala de valores e dar tempo e atenção para aquilo que realmente é importante. Porque o que não é importante não tá na nossa agenda. Entende? Então você precisa ter isso. E aí não tem certo ou errado. Aquela continua falando assim, ó. Não existe valores certos ou errados. E os valores não fazem de você alguém melhor ou pior que ninguém. Eles simplesmente são os seus valores. Você precisa conhecê-los para garantir que as suas decisões sejam congruentes com o que realmente o faz feliz. Assim como a árvore só floresce e frutifica porque tem raízes fortes, a sua vida precisa estar firmada em valores inegociáveis. Então, se saúde é um valor inegociável, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer tratamento, eu preciso cuidar do peso, eu preciso de realmente olhar para mim como quem olha para algo que tem valor, que é importante, que é inegociável. E assim, todas as nossas decisões vão estar alinhadas, elas precisam estar alinhadas com o que é importante e negociável pra gente. Assim como uma árvore só floresce e frutifica porque tem raízes fortes, a sua vida também precisa estar firmada em valores negociáveis. Provérbios 16:3 diz assim, ó. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, que a gente venha aprender a, de fato, colocar os nossos planos na mão do Senhor, consagrar tudo para Ele, tudo. E, com certeza, os nossos planos serão bem-sucedidos. E o princípio 2 é sonde constantemente o seu coração. Outro ponto essencial para continuar frutificando é examinar as suas motivações. Por que você faz o que você faz? Quem é que você está tentando agradar? O orgulho pode ser sutil e disfarçado, levando-nos a agir em busca de validação e reconhecimento, em vez de seguir o propósito. Mas Deus não nos chamou para viver uma busca de aprovação externa. O nosso valor já está nele. Quando nos alinhamos com essa verdade, nossas decisões deixam de ser guiadas pelo medo ou pela necessidade de provar algo para os outros. Em Colossenses 3:23-24, o apóstolo Paulo diz assim, ó. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então, que eu e você venhamos sondar o nosso coração. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu faço o que eu faço? Quem eu estou querendo agradar? Quem verdadeiramente Deus é para mim? Porque a gente precisa sondar. Por que eu quero fazer isso? Só para aparecer? Só para alimentar o meu ego? Porque a gente precisa ter a motivação certa no nosso coração. E eu vi ontem, eu não lembro, acho que foi, não lembro se foi na aula da Camila, acho que foi na aula da Camila, ela dizendo que muitas pessoas perguntam pra ela, né, por que eles
alcança milhões de pessoas e essa pessoa muitas vezes trabalha e não tem o impacto que eles têm. E aí ela falou assim, mas se já som pelo seu coração, por que você quer ser tão, impactar tantas pessoas? Por quê? O que é que tá por trás desse desejo, né? E eles falaram, não, eu nunca quis fama, eu não quero fama, mas tudo aquilo que faz, porque a motivação é certa de agradar a Deus, de obedecer à direção que Deus dá, isso faz com que a palavra, né, a mensagem deles cheguem a milhões de pessoas. Então, eu e você precisamos sondar o nosso coração, porque nós fazemos o que fazemos e é quem nós queremos agradar, né? Ou porque temos medo de falar ou de fazer alguma coisa. Eu não vou fazer isso porque fulano não vai gostar. E não tô falando de ser grosseiro, sabe? Aquelas pessoas que falam assim, eu falo mesmo, eu sou verdadeira. Não, às vezes você é ignorante, né? Às vezes essa pessoa que fala isso muitas vezes é ignorante. Tem coisa, por exemplo, se eu falar assim, falou, Monique, de novo você errou. Ou eu posso falar assim, poxa, Monique, mais uma vez, olha a diferença. Então, é diferente, entende? Então, eu e você precisamos tomar esse cuidado de quem queremos agradar. Não é pra ser desrespeitoso com ninguém, mas é assim, eu quero fazer isso aqui só pra aparecer. Só pra que as pessoas me validem, só pra ouvir um elogio. Né? A gente precisa ter sinceridade. A verdade nua e crua. Porque a consciência é o primeiro passo da mudança, lembra? O princípio 3. É pra mim, eu mereço. Esse princípio fala sobre algo que já impediu muitas pessoas de viverem a plenitude de Deus, que Deus tem pra elas. A crença de não merecimento. Palavras duras, experiências do passado e sentimentos de culpa criam barreiras invisíveis que levam à autossabotagem. Seja nas finanças, nos relacionamentos ou na saúde, quantas vezes você começou a prosperar, mas algo dentro de você o levou a perder tudo? A verdade é que Deus deseja que você frutifique em todas as áreas da vida. E isso começa com a renovação da sua mente. É hora de identificar e quebrar esses padrões, escolhendo acreditar que você é amado, capacitado e digno de viver tudo o que foi preparado para você. E aí, não é pelo que nós fazemos, porque quando nós temos isso, experiências ruins do passado, sentimento de culpa, o que acontece geralmente? A gente começa a fazer coisas para ser validado, para falar assim, olha, eu não sou aquilo que disseram de mim. Só que isso, como tem a base no sentimento negativo, na culpa, é culpado, merece ser feliz? Não. Então, a pessoa que se sente culpada, por mais que você não fale, por mais que você não tenha consciência disso, o que acontece? Você se auto-sabota. Você, quando tudo tá ficando bom, você dá um jeito de ficar tudo ruim. Lembra que eu falei pra vocês do meu caso lá o ano passado? Eu comecei a questionar a Deus por que eu vivia naquele ciclo, porque eu não conseguia rompê-lo. Então, eu carregava muita culpa no coração. Muita, mas muita, que vocês não têm noção. E aí, o culpado não merece ser feliz. E aí, toda vez que eu tava bem, eu fazia alguma coisa pra ficar triste de novo. Era como se eu fosse realmente viciada em ficar triste. É louco, mas parecia eu tinha essa percepção. Então, na prática, o que você pode fazer? Escrever os seus 10 valores. 10 valores mais importantes da sua vida. E depois listá-los, ordená-los de 1 a 10 em ordem de prioridade. Mas aí sobre autossabotagem, eu acho que o mais importante de fazer, talvez o mais difícil, é se perdoar. Se perdoe. Porque se você, a chave para nossa transformação é o perdão. Né? Muitas vezes você vai precisar perdoar outra pessoa. E aí eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre perdão.
Mas o mais importante e o mais difícil de perdoar é nós mesmos. Porque nós temos consciência do que nós fizemos ou do que não fizemos, né? Seja por opção ou por omissão. E aí, eu e você precisamos nos perdoar. E aí, quando eu tive esse entendimento, sabe o que veio pra mim muito forte? Deus diz que se eu me arrepender, que se eu me converter dos meus caminhos, que se eu buscar a face dele, ele vai perdoar os meus pecados e vai sarar a minha terra. Jesus morreu pelos meus pecados. E aí eu cheguei à conclusão, olha, se Deus me perdoa, por que eu não vou me perdoar? Nossa, na hora que eu ver assim, quem sou eu para não me perdoar de algo que Deus me perdoou? Então eu comecei a trabalhar o perdão em mim. E às vezes não sempre, o perdão é um processo. Não é assim, me perdoei. A menos que você esteja numa imersão de alto impacto emocional, como o método CIS, que lá realmente a gente sai transformado. Se você for lá, você se entregar ao processo, se despir da armadura e viver o processo, você tem mudanças ali na hora. Eu tenho uma amiga que estava comigo no método CIS, ela falou, Monique, você virou outra pessoa. Foi assim, ó, em um dos dias lá, que é um exercício muito forte de impacto emocional. E ali foi muito forte pra mim, muito, mas muito. E aí quando terminou, a gente foi pro intervalo, ela falou pra mim, Monique, você tá com outra cara, é outra pessoa, mudou. E ali eu senti sair de mim muito daquele peso, daquela culpa que tinha dentro do meu coração. E aí foi transformador. Então, exceto nesses casos de alto impacto emocional, é um processo. E aí, ali já foi libertador, se foi muito, mas eu ainda me vi em alguns momentos com culpa de outras coisas que aconteceram. E aí eu precisei ressignificar e trabalhar nesse perdão dentro do meu coração, para entender que se Deus me perdoa, se Deus tem um plano, um propósito para mim, eu preciso viver. Eu quero viver. Eu não abro mão de viver. E eu espero que você tome a mesma decisão a partir da consciência que você está tomando hoje aqui. E nós já vamos para a nossa oração. Foi muito rápido hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, tá? E aí, só antes de ir para nossa oração, tem uma outra coisa pra gente fazer. É o quê? Compartilhe os seus valores com alguém que participa da sua vida. E peça que essa pessoa exorte você sempre que ouvir tomando uma decisão que pode colocar em risco o que para você é inegociável. Eu tenho uma parceira de jornada, alguém que você confia, que você pode falar pra ela, olha, esses aqui são meus valores. Se eu estiver fazendo alguma coisa que fere esses valores aqui, você me exorta, fala comigo para que eu não incorra no erro de fazer algo que eu vou perder, pôr em risco, que é mais importante para mim, tá bom? Então você faça isso. E na semana que vem já temos o nosso último dia desse devocional maravilhoso. Esse livro, gente, que livro poderoso. Recomendo muito que você tenha o seu. Por mais que eu esteja aqui falando com você daquilo que eu vi, percebi e das coisas que Deus já tem trabalhado comigo nesses tempos, nada se compara ao que você lendo, porque aqui tem muita informação importante e é um caminho, é uma jornada, tem muito exercício que se a gente fizer, a gente realmente tem a nossa vida transformada e muito bom, viu? Não perca semana que vem que vai ser muito especial. E nós vamos fazer nossa oração para terminar, tá bom? Pai amado, Senhor da nossa vida, nós queremos te agradecer por ter nos sustentado até aqui. Obrigada pelo teu perdão dos nossos pecados e pela tua bondade sobre a nossa vida e por ter nos encontrado no meio de tantos erros e pecados, me atraído à tua presença, nos atraído à tua presença e por não ter desistido de nós. Espírito Santo de Deus, guarde o nosso coração,
Não nos deixe cair e sabotar o que o Senhor já tem feito na nossa vida. Aumenta o nosso entendimento de quem o Senhor é. Aumenta o nosso temor para que nós possamos seguir a nossa vida obedecendo e seguindo com sabedoria em todas as áreas da vida. Quero que a nossa vida glorifique o Teu nome. Peço-te isso em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, minha amiga. Foi um prazer estar aqui com você. Te espero aqui na semana que vem, também 7 horas da manhã. Um beijo no seu coração e até o próximo capítulo. Tchau!